Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando a primeira escola sabatina online aqui do Ipiranga e é um prazer receber vocês aqui na nossa live. É um prazer também entrar na casa de vocês que estão assistindo, que não querem perder a escola sabatina por nada nesse mundo. Ao começar agora, eu queria primeiro mandar alguns abraços de algumas pessoas que já estão que estão acessando a página e nos vendo. A Mara Pimenta, como sempre, nossa super fã, nunca falta, está sempre aqui com a gente. A Francilene Alves também desejando feliz sábado. Feliz sábado, Francilene. Feliz sábado para você e para toda a sua família. Temos também a Lourdes Rodrigues, do Sampaio. Ela está dizendo aqui que está feliz por ter a escola sabatina para nos ajudar e não perder o foco. É muito bom, realmente, Lourdes, a gente não perder o foco nunca, ter sempre em vista as bênçãos que a escola sabatina pode nos oferecer. A Mara Pimenta está desejando bom dia, feliz sábado, também feliz sábado, Mara, bom dia para você também. O André Duzi, lá da Casa Grande, também está nos assistindo. A Alessandra Sarraipo também está assistindo. Bom dia, Alessandra, feliz sábado. Manda um abraço aí para o Fabiano. A Selma Brandão Santos também está desejando bom dia, um feliz sábado. Bom dia, Selma, feliz sábado para você, para toda a família, que Deus te abençoe. A Júlia, se a Júlia está assistindo, o pastor está do lado. Então, pastor Valdir Carlos, Júlia, feliz sábado, bom dia para vocês. E Deus abençoe vocês. Continuem nos assistindo. E divulga aí, compartilha a live com o pessoal. Tive um probleminha aqui com o meu notebook, eu não consegui pegar o link, mas vocês que estão nos assistindo, pode compartilhar o link nos grupos do WhatsApp e também com seus contatos no Facebook. A Cristiane, a Selma Brandão Santos, bora Jusilene, acorda. Jusilene, acorda, começou a escola sabatina online. A Selma está te chamando a atenção aí. Cristiane Esteves também, desejando feliz sábado, ela é lá de Cravinhos, da IAS de Cravinhos. Obrigado, Cristiane, por estar nos vendo, por estar assistindo essa escola sabatina online. E a Júlia, por enquanto, está desejando um feliz sábado a todos. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, repassassem para os seus contatos, para que mais pessoas possam assistir a escola sabatina online. Eu acho que agora podemos ir de hino inicial, né? Vamos lá. Amor, faz um favorzinho, quando eu estou conseguindo acessar aqui pelo computador. Abre o inário, fazendo favor, tá aí do ladinho, tá aí embaixo aí, o inário aberto. Estende a tela ali em cima, o botãozinho lá na direita, lá em cima. Estende a tela, não embaixo, isso aí. E pode colocar rumo à escola sabatina. E a bandeira do Senhor já desfraldar, pela honra e glória dele batalhar, não voltemos para trás. Dai louvor, aclamai, exaltai ao Senhor, Criador da terra e céu, com fervor. Hábito de estar estudando a lição da escola sabatina. Leia constantemente. E agora o Denilson vai estar dando mais detalhes de como você pode estar adquirindo esse guia de estudo. O Denilson vai dar algumas dicas aqui para você. Sim, a CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira, órgão, é a publicadora de livros da Igreja de 27º Dia. Ela dispõe de vários canais. Você consegue assinar a lição da escola sabatina através do WhatsApp, através de telefone, por e-mail, na sua igreja com seu pastor, por SMS. Só que, para simplificar, se você tem desejo de adquirir a escola sabatina, manda uma mensagem para a gente, deixa um comentário aqui na live, que nós entraremos em contato com você, fornecendo todos os meios que você pode para poder adquirir essa lição. Só que, além disso, nós gostaríamos de ter um contato mais pessoal com você. Então, se você deseja ter a lição de forma gratuita, semanalmente ou diariamente, nós podemos enviar o link com um áudio, com a explicação da lição naquele dia, e você pode diariamente, no seu culto matinal, ou num tempo reservado para Deus, você pode fazer o estudo da lição de escola sabatina, no conforto do seu lar,
pelo seu celular ou pelo seu computador de mesa. Então, basta deixar um comentário aqui, ou se não, mandar uma mensagem para a página, que nós passaremos todas as informações para você, e será um prazer ajudar vocês a ter a lição de Escola Sabatina na sua casa e na sua vida. Eu gostaria de falar mais algumas coisinhas aqui. Sobre a página do Facebook. No momento nós temos algumas pessoas assistindo, e eu peço para vocês, continuem compartilhando, continuem divulgando, para que a gente consiga atingir um número maior de pessoas. E por que eu gostaria que tivesse bastante pessoas? Isso eu deixei aqui para o vídeo para fazer uma surpresa. Nós temos 2 livros aqui, vou colocar perto da câmera, Nos Passos do Mestre, e temos também Ser Discípulo, Fazer Discípulos. Então, Nos Passos do Mestre é do Adolfo Soares, um escritor bastante reconhecido pela nossa igreja, e ele dá várias dicas, ele apresenta formas de você seguir os passos do mestre e influenciar outras pessoas também. E também a arte de fazer igual Jesus fazia, fazer discípulos. Não basta você ser discípulo, você tem que fazer discípulos. E é um livro escrito pelo Alejandro Bulhon. Então, vale a pena você ter esses livros na sua casa. Nós iremos sortear os 2. Se você deseja ganhar esse livro, deixe um comentário aí. Eu quero um livro. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo e nós sortearemos no final da Escola Sabatina. Então, continue nos assistindo. No final, nós iremos sortear esses 2 livros para vocês. Dernoel, vou mandar mais alguns abraços. Pode? Vamos lá. Mais pessoas entraram aqui. A Maria França, não sei se eu já falei, eu acho que não. Ela está desejando um feliz sábado para todos também. Feliz sábado, Maria França. A Solange Souza Espíndola, ela também está online aqui, está desejando um feliz sábado a todos. Feliz sábado, Solange, que Deus te abençoe. Temos a Maria da Glória, é um nome bonito, Maria da Glória, Alexandre de Souza. Ela está desejando um feliz sábado. Vou ler o comentário dela. Feliz sábado, amado de Jesus. Maria da Glória, você também é uma amada de Jesus, pode ter certeza. Feliz sábado para você e para toda a sua família. Ela fala da IAGE de Luiz Antônio. IAGE, para os visitantes que estão nos vendo, e parece um termo estranho, IAGE é a abreviação de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, quando a gente fala IAGE, a gente dá uma abreviada no nome da igreja. Tem também a... Calma aí, que tem bastante comentário aqui. Tem também a Zenaide Gaona de Oliveira, que está nos assistindo, desejando feliz sábado. Feliz sábado, Zenaide. O Fernando Bonucci. Fernando, que às 4 horas estará conosco aqui na classe bíblica. Um feliz sábado para você também. A Francine está assistindo. Francine, manda um aceno aí, um joinha. Dá um abraço para o Duda, tá? Tem a Jusilene, Jusilene Moreira, que sempre está aqui acompanhando a gente nas lives. Ela esteve no JA, também está presente nas lives do pastor Valdir. É um prazer ter você sempre aqui com a gente, Jusilene. A Cleo Rocha Salles, mandando um feliz sábado para você também. O Devanir está nos assistindo. Devanir, manda um aceno aí também. Eu quero que você comenta aqui, eu quero que você faça perguntas. Muita saudade de todos. A Jusilene volta a dizer que está com saudade. Também estamos com saudade de todos os irmãos, congregar. Mas em breve, essa crise que nós estamos passando vai passar. E nós voltaremos a nos reunir dentro de uma igreja física para adorar o nosso Deus. Por enquanto, vamos adorar o nosso Deus aqui nessa live. A Selma Brandão, eu quero um livro. Olha, já tem gente comentando, quero um livro. André Duzi, Solange, Maria... Tem muita gente comentando aqui, eu quero um livro. A gente vai deixar mais alguns abraços para o final, tá? Vamos começar, então, a nossa Escola Sabatina. Nós teremos uma mensagem musical, só que antes eu vou pedir para o Dernoel fazer uma oração. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de estudarmos mais uma vez a tua palavra e a lição da Escola Sabatina, Pai. Queremos pedir a direção do teu santo e bom Espírito. Nós, não sobre nós aqui, mas para com todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Que tudo seja feito com ordem e decência e também para a tua honra e tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A mensagem musical será com a Luciana. Vou ali no computador rapidinho, soltar o hino para ela começar a louvar o nosso Deus.
cidade de Jerusalém, um pai chamou seus filhos, olhou em seus olhos e disse: sacrifício vai haver. Os nossos pecados nós temos que remir, e um dos pequeninos disse: Pai, por que é que precisamos um cordeirinho ali matar? O pai pegou sua mão e respondeu assim: o dia vai chegar quando o Filho do Deus vivo, transformado em cordeiro, os pecados vai levar. O dia vai chegar quando este sacrifício não será mais necessário. Ó meu filho, o dia vai chegar. Um dia no Getsemane Jesus pediu: Pai, se for possível, passe o cálice de mim. Sabia que em pouco tempo ali os soldados chegariam pra levá-lo pra morrer. Como humano ele chorou até sangrar, como Deus apenas se entregou e o preço foi pagar. Mas antes de seu pai se retirar, ouviu: o dia vai chegar quando o grito da vitória vai cobrir o sofrimento de quem tudo suportou. O dia vai chegar quando as marcas em suas mãos darão ao mundo a salvação. Ó meu filho, o dia vai chegar. Aqui neste mundo escuro e cruel, o mal parece dominar, não há lugar pro amor. Clamamos: quanto tempo ainda, Pai? As trevas do pecado aqui irão continuar. Nós temos escolhido esse Deus, e agora Ele nos chama. Escute a sua voz, nos chama pra nos levantar. Vencer, vencer, vencer.
Amém. Deus seja louvado, irmãos. Muito bom, né, estarmos aqui. E também com a mensagem muito inspiradora, como essa que o Luciano acabou de contar. Deus seja louvado. Irmãos, vamos entrar no tema da lição dessa semana. Mas antes eu quero mandar um abraço, passei despercebido. Eu quero mandar um forte abraço para todos os irmãos da igreja do Ipiranga, a qual eu congrego. Quer dizer que é uma satisfação muito grande estarmos aqui para estudarmos a palavra de Deus. E confesso que estou com muita saudade dos irmãos. Pretendo muito em breve nos reunirmos mais uma vez ali para nos abraçar e mais uma vez nos confraternizar para que possamos ter nossa fé fortalecida. Mando um abraço também para todo o distrito da igreja de Ipiranga, o distrito do pastor Valdir. Abraço também para o pastor Valdir, irmã Júlia, toda a sua casa. Mando um forte abraço também, um beijo para minha esposa, Silvia, Danilo, meu filho que está nos assistindo. Então, nesse momento, nós vamos entrar no assunto dessa semana. Irmãos, nós terminamos um trimestre, estamos iniciando um novo trimestre. E automaticamente, como iniciamos um novo trimestre, um novo tema, né? Nós estudamos o trimestre passado a respeito do livro de Daniel, um tema de suma importância. Mas nesse trimestre também, irmãos, estamos com um assunto não menos importante. Vem falando como interpretar as Escrituras. Isso é muito importante, irmãos. Nós sabemos que a Bíblia, muitas das vezes, é atacada, né? Muitas vezes ela não é interpretada como deveria ser. Então, infelizmente, ocorre isso. Satanás ele está furioso. Ele não quer que nós estudemos a palavra de Deus e muito menos interpretar como deve ser interpretado. Então, é um assunto de suma importância. E temos como título dessa semana a singularidade da Bíblia. Irmãos, nós sabemos que existem milhares ou talvez milhões de livros pelo mundo afora. E tem muitos livros realmente bons, livros de autoajuda, livros de aconselhamento, de instrução, livros que realmente merecem a nossa consideração. Mas eu quero deixar bem claro aqui, nessa manhã, que nenhum livro em todo o mundo se compara à Sagrada Escritura. Ele é singular. A Bíblia ela é única. Em todo o mundo não há outro livro comparável com a Sagrada Escritura. Ela é um livro mais antigo também, irmãos, é um livro muito atual. Nós sabemos que a Bíblia é um livro que ele se renova, né? Então, é um livro que tem aconselhamentos, tem orientações, é um livro que instrui, é um livro que transforma, que restaura casamentos, restaura lares, famílias. É um livro que nos conduz à salvação. Eu gostaria de fazer um comentário bem rápido. Algumas curiosidades sobre a Bíblia, né? A Bíblia ela levou mais ou menos 1.500 anos para ser escrita. E ela foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, de 3 continentes. E o mais engraçado é que esses atores, a maioria deles não se conheceu pessoalmente, e eles viviam em locais diferentes. E a Bíblia tem uma coisa que nenhum outro livro no mundo tem. Se chama unidade. Ela tem uma coerência tão grande que nenhum outro livro consegue apresentar esse entendimento, essa sabedoria. Qualquer livro nesse mundo tem o poder de informar as pessoas. Só que nem o Dernoel disse, a Bíblia é o único livro que tem o poder de transformar as pessoas. E quando você lê qualquer livro que não seja a Bíblia, você apenas está lendo um livro escrito por alguém. Mas quando você lê a Bíblia, você está lendo a palavra de Deus e também conversando com o próprio autor das Escrituras. Então a Bíblia ela tem esse poder. O Dernoel disse que a Bíblia é utilizada para restaurar lares, famílias e tudo mais. Eu digo mais, a Bíblia é como se fosse uma bula de um remédio. É como se fosse um manual do ser humano. Se você segue ela, você vai ser próspero na sua educação, na sua saúde, na sua família, no seu trabalho, na sociedade. Então, o mesmo Deus que nos criou do pó, também forneceu um manual para que a gente desfrutasse desse manual o máximo possível para poder viver bem nessa terra. Então, irmãos, é de suma importância, né? Nós estudamos, e aí fica aquela pergunta, quanto tempo eu passo estudando a palavra de Deus? Irmãos, isso é importante, irmão, porque muitas das vezes nós gastamos nosso tempo com outras coisas, talvez com trabalho, né? Passamos tempo nas mídias sociais, né? Passamos tempos assistindo televisão, recreação, entretenimento.
quanto tempo estamos passando estudando a palavra de Deus? Irmãos, é importante, porque a Bíblia, ela só tem significado para mim se eu estudá-la. Se eu pegar uma Bíblia e apenas tê-la em casa e não estudar, não examinar, ela não surte efeito na minha vida. Ela não me transforma, ela não me conduz a Deus, à salvação. Então a Bíblia, acima de tudo, ela deve ser examinada. Então a Bíblia ela é um livro interessante, ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita por aproximadamente 40 autores, né, de nacionalidades diferentes, de períodos diferentes, épocas diferentes, né, mas se você estudar a palavra de Deus, você vai se surpreender porque ela se harmoniza. Apesar de vários autores de épocas diferentes, a Bíblia ela não se contradiz, ela se harmoniza, né? Ela confirma, um autor confirma o outro. Então, irmão, essas peculiaridades é que torna a Bíblia diferente, um livro especial, a palavra de Deus. Então, é importante, né, nós estudarmos diariamente, né, porque assim, nós nos alimentamos quantas vezes por dia? 2, 3, 4, tem gente que se alimenta várias vezes. A palavra de Deus não é diferente, irmãos. Nossa vida espiritual, se nós quisermos crescer espiritualmente, nós temos que nos alimentar diariamente da palavra de Deus. E é fundamental, irmãos, no início de cada dia nós passarmos um tempinho estudando a palavra de Deus e nós vamos chegar a uma conclusão que realmente esse livro é fantástico. Verdade. E temos, para iniciar, o verso para memorizar, né? O verso para memorizar está lá em Salmos 119, 105, e nós iremos projetar para vocês aí. Pode ler, Daniel, para a gente? Fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Aqui, irmãos, nós vemos aqui o salmista, né? Nós sabemos ali, conhecemos um pouco da história de Davi. A vida de Davi não foi muito fácil. Davi teve seus altos e baixos, suas lutas, suas dificuldades. E teve momento meio de vitórias, a conquista. Mas Davi, ele classificava a palavra de Deus como uma luz, né? Então, irmão, se você não tem a palavra de Deus, você não segue a Bíblia, infelizmente você está andando nas trevas. Quando nós começamos a estudar a palavra, nós damos importância a esse livro, ela se torna uma luz, ela começa a iluminar os nossos caminhos, guiar a nossa vida, irmãos. E pode ter certeza que você será uma nova pessoa, uma nova criatura. Isso já foi comprovado, a gente já vemos vários relatos, testemunhos de pessoas que realmente tinham um estilo de vida. Quando se deparou com a Sagrada Escritura, começou a estudá-la, hoje é uma nova pessoa, é um novo ser, é uma pessoa totalmente transformada e voltada e direcionada para seguir as orientações de Deus. E iniciamos já a lição de domingo, a palavra viva de Deus. Tem uma passagem interessante aqui em Deuteronômio que eu vou projetar para vocês. Deuteronômio, deixa eu ver aqui. Não, desculpa, é João, versículo 1:14. A gente vai projetar para vocês aqui rapidinho, acabando de... A gente está com um probleminha de conexão aqui, mas já já a gente resolve. Dá a introdução na lição de domingo, por enquanto, até a gente rodar esse versículo. Irmãos, a parte do domingo vem falando da palavra viva de Deus. Nós sabemos que Deus se manifesta através de várias maneiras. Deus se manifesta através da natureza, né? Deus se manifesta através da sua palavra, da Sagrada Escritura, nós estamos estudando nesta manhã. E também nós sabemos que Deus se revela através de Cristo. A maior revelação de todas é o Senhor Jesus Cristo. E aí que né? nós entramos no verso desse dia, que a gente vai projetar aí para vocês agora. Uhum. Vamos ver, é para sair, prontinho, tá aí, ó. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, é muito interessante, porque lá em Gênesis a gente lê assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né? E aí quando entra nessa passagem no Novo Testamento, a gente vê que o Cristo que esteve presente na criação, através do plano da redenção, o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Irmãos, é interessante essa questão, porque muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender como Deus se fez carne. Muitas pessoas hoje, infelizmente,
não aceitam Jesus como Deus, como divino. Infelizmente, muitas pessoas hoje descrevem Jesus como simplesmente um homem que veio a este mundo, né, fez história, fez o bem, mas infelizmente não como Deus. Porque assim como os judeus da época de Jesus tiveram dificuldades para aceitar Jesus como Messias, hoje também as pessoas têm um pouco de dificuldade. E infelizmente até algumas denominações classificam Jesus como um ser criado. Mas ali no capítulo 1 do Evangelho de João, nós vemos que o apóstolo ele apresenta Jesus como sendo Deus. Ele não deixa nenhuma dúvida, nenhum questionamento. Ele falou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo estava com Deus no princípio de tudo. Então, irmãos, Jesus é Deus em forma humana. Jesus veio para mostrar, na sua essência, como que é Deus. Certa feita ali, especificamente no capítulo de 14 de São João, versículo 8, Filipe ele chega até Jesus e fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Não precisa outra manifestação, só mostra-nos o Pai. E Jesus agora diz para Filipe, estou convosco há tanto tempo e você não tem me conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus ele veio com duas missões a este mundo, irmão. Jesus veio, primeiramente, para salvar a humanidade. Sabemos que a situação da humanidade, após o pecado, estava condenada à morte e não tinha outra solução. Deus tinha que condenar o ser humano à morte. Porque o salário do pecado é a morte, irmão. Não tem outra solução. Deus poderia ali isentar o homem dessa penalidade, mas Deus estaria sendo misericordioso, mas não justo. Deus também poderia permitir que o homem morresse ali naquele momento e acabasse tudo. Deus estaria sendo justo, porém não misericordioso. E agora Deus, na sua infinita bondade, sua infinita misericórdia, ele agora apresenta um plano no qual ele é misericordioso e justo. Como? Jesus viria, o ser humano pecou, teria que morrer, mas Deus enviaria o seu filho, né, o seu único filho, para vir morrer no lugar de cada pecador. Irmãos, o plano da salvação é maravilhoso. E Jesus ele veio com essa missão, salvar o homem do pecado, da condenação eterna, e reivindicar o caráter de Deus. Perante quem? Perante todo o universo, irmão. Nós sabemos que todo o universo, quando Satanás se rebelou no céu, colocou em dúvida ali o caráter de Deus perante todo o universo, e agora é preciso que o caráter de Deus seja reivindicado. E Jesus veio com essa finalidade, né? Jesus ele não foi reconhecido, infelizmente, pela maioria, porque as pessoas tinham uma concepção errônea do caráter de Deus, da missão do Messias. Até os próprios discípulos entendiam que Jesus viria para estabelecer um reino terrestre. E quando Jesus ali não satisfez ali os seus desejos, as suas expectativas, eles agora entenderam que Jesus não era o Messias, infelizmente crucificaram o Salvador do mundo. Irmãos, mas Jesus veio para dar total ênfase e total autoridade à palavra de Deus. Jesus era bem claro, falava, eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Então Jesus foi submisso à palavra de Deus. Jesus esperou pelo tempo de Deus. Jesus ele esperou realmente pelo tempo de se manifestar como Messias, mas Jesus foi manifestado a vida inteira ali como Filho de Deus, no seu nascimento, no seu batismo, na sua morte, na sua ressurreição. Jesus deixou evidências claras de que realmente ele é Deus. E eu já estava projetando aqui o segundo versículo, porque a palavra de Deus é viva. A gente passou reto sobre um assunto aqui, porque o importante era comentar sobre Jesus. Pode comentar, Denilson, assim, para ser percebido. Mas a gente tem que comentar a respeito de Moisés também, né? Para aqueles estudiosos que falam, no comentário sobre Moisés. É porque o nosso foco aqui é mostrar Jesus como centro de toda a Bíblia. A Bíblia apresenta 65 predições no Antigo Testamento que se cumpriram na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Então a gente foca mesmo em Cristo Jesus.
Mas passando rapidamente a respeito de Moisés, no seu último discurso, antes do povo entrar na terra prometida, porque Moisés já sabia que não ia entrar na terra prometida. Mesmo assim, ele falou para os filhos de Israel obedecerem à lei, seguirem a lei, porque seguindo a lei eles só teriam bênçãos em recompensa. Então, pensa num homem que já estava fadado a morrer, já estava condenado a não entrar na terra prometida, mas mesmo assim, ele fez questão de repassar a palavra de Deus para os filhos de Israel. E por que uma pessoa que não tem nada a ganhar faz isso? É porque ela sabe que aqui na terra a gente não tem nada a ganhar, mas o céu tem uma recompensa muito maior do que a gente pode imaginar. Então ele passou essas instruções para os filhos de Israel no último discurso dele antes dele morrer. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, se eu não me engano. Irmãos, muito bem, Denilson, boa colocação, né? Moisés dando importância ali à palavra de Deus e falando para que os israelitas não negligenciassem a palavra de Deus, mas que seguissem a risca, irmão. Irmãos, então nós vemos aqui algo interessante, né? Muitas pessoas acreditam em coincidência. Eu acredito em providência, irmão. Então, nós estamos vivendo essa crise mundial, né? Estamos vivendo esse momento tão crítico da história do nosso planeta, onde as pessoas estão alarmadas, confusas, perplexas. Irmãos, nunca se falaram tanto de Bíblia como de profecias. Nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, as pessoas constantemente estão ali se perguntando, colocando alguns links, se isso não é uma profecia. Irmãos, eu acho interessante porque essa lição da Escola Sabatina, esse tema, ele veio no momento exato, providenciado por Deus. O escritor, os autores da lição, ele escreve a lição há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio aproximadamente. Então, creio que foi tudo providência. Deus trouxe esse tema para os nossos dias agora. E aqui vem falando um texto fantástico, irmão. É um texto que nos encoraja, nos dá ânimo, esperança. Está lá em São João, capítulo 14, do 1:3, fala assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito. Vou preparar lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, que maravilha. É a grande promessa. Grande promessa, né, Denilson? Grande promessa. Essa promessa é fantástica, irmãos. Então devemos apegar a essa promessa, entender que nós não estamos sozinhos nessa luta. Sim. E a respeito de Jesus, eu quero ler o comentário de algumas pessoas. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade também. O Roberto Fujihira, que está nos assistindo, ele sempre está presente nas nossas lives. Feliz sábado, Roberto. Eu quero ler o que você colocou aqui. A Bíblia deve ser sempre o manual do cristão, de todos os livros. Deve tornar-se o mais atraente para os jovens. Se absorverem profundamente o seu espírito, estão preparados para resistir aos ardis de Satanás e às tentações desta época de incredulidade. Por sua singela beleza de linguagem, sentimento elevado, infalível veracidade, ternura e emoção, a palavra de Deus é muito apropriada para impressionar a mente e transmitir preciosas lições. Instruções para os jovens, esse escrito que ele repassou para a gente foi escrito por Ellen White, uma escritora norte-americana, bastante conhecida em nossa igreja, em 1884. Só para você ver quando foi escrito, e até hoje as palavras dela fazem total sentido em nosso tempo. E não só isso. A Viviane Cantarino, feliz sábado, Viviane, disse aqui: Jesus é Deus revelado ao ser humano. É a grande prova do amor de Deus. Amor infinito e eterno. Amém. E mais. A Isilda Olímpia compartilhou um versículo bíblico também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que interessante, hein? Ótimo. Bom, acho que a gente pula para o próximo versículo, né? A gente vai colocar aí na tela para vocês agora, 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Passando para o próximo versículo aqui, que está meio travadinho. Eu acho que eu vou passar lá no computador que vai ser mais rápido. Continuando, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, interessante, aqui já entramos aqui na parte de segunda-feira, que tem
como subtítulo é Quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita. Irmãos, é importantíssimo porque hoje ao você conversar a respeito da Bíblia com algumas pessoas, e o que eles questionam? Eles falam assim, não, a Bíblia foi escrita por homens, então ela não é tão confiável assim. Bom, nós sabemos que realmente ela foi escrita por homens. Mas a Bíblia fala que homens santos, movidos pelo Espírito Santo, ele escreveu a palavra de Deus. Eles não escreveram o que eles bem entendiam, o que vinha à mente deles, mas eles recebiam a visão, recebiam a mensagem de Deus, e agora eles escreviam ali aquela mensagem. Quem escreveu a Bíblia? Irmão, na maioria das vezes foram os judeus, né? Pessoas ali do povo de Deus, pessoas que estavam fazendo um bom trabalho. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Deus só chama para a sua missão, para um fim, aqueles que estão trabalhando para Ele. Aqueles que estão envolvidos na causa de Deus. Aqueles que realmente se importam com a palavra do Senhor. Aquelas que vivem realmente a mensagem. Deus agora vai até aquelas pessoas e fazem um chamado. Se você observar os escritores da Bíblia, eles têm um período de aproximadamente 1.500 anos, irmãos. E diferentes pessoas. Pessoas cultas, pessoas iletradas, pessoas humildes, reis, né? E nós vemos ali, irmão, o que mais me chama a atenção na palavra de Deus é que ela se harmoniza. Ela não se contradiz, ela não entra em conflito. Um autor confirma o outro. Esse que torna a Bíblia um livro singular. Se você quer acompanhar na sua lição ou também na Bíblia, você pode compartilhar essa live depois. Eu vou falar alguns versículos aqui. Está lá em Êxodo 2:10, Amós 7:14, Jeremias 1, de 1 a 6, Daniel 6, 1 a 5, Mateus 9:9, Filipenses 3, 3 a 6 e Apocalipse 1:9. Mostra versículos diferentes onde comprova-se que a Bíblia foi escrita por pessoas diferentes, de origens diferentes, culturas diferentes, tanto judeus quanto gentios, todos iluminados por Deus. Então, Deus não chama, aquela famosa frase, né, um ditado popular, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Deus, Ele chama pessoas que estejam dispostas a fazer a tua vontade. Não importa a sua idade, não importa a sua crença, não importa o lugar onde ela viva, a condição financeira que ela possua, a cor da pele, não importa nada disso. Se Deus conhece o coração do ser humano, Ele sabe cada pessoa que pode fazer a tua vontade e Ele vai usar essa pessoa. Assim como Ele usou Paulo. Sim. Paulo era um perseguidor de cristãos. E Deus transformou ele de tal modo que ele, no Novo Testamento, ele escreveu a maioria dos livros que estão lá. Grande parte dos livros foi escrito por ele. Então a gente vê aí que Deus não escolhe pessoas capacitadas. Ele escolhe pessoas que estejam dispostas a fazer a tua vontade. Irmãos, isso é interessante que Deus falou. Quem que Deus chamou para ser seu mensageiro? Deus chamou pessoas de várias faixas etárias, irmão. Deus chamou jovens e chamou pessoas idosas também. Nós sabemos ali, Daniel, ali quando foi levado cativo para a Babilônia, Daniel, alguns historiadores dizem que Daniel tinha aproximadamente 16, 17 anos, porém Deus ali usou Daniel. Daniel fez um excelente trabalho na corte de Babilônia, e Deus também usa as pessoas de mais idade, né? O salmista Davi, ali velhinho, ali na sua velhice, ele não deixou de estar servindo a Deus, né? No capítulo 35 dos Salmos, versículo 7, 16, versículo, deixa eu ver, irmãos, 30 e, irmãos, me perdoe. Salmos 37, 5, né? Salmos 37, 5. Não fiz essa anotação aqui. Ele fala assim, eu fui velho e agora sou moço, jamais fui os justos desamparados, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, Davi já era um idoso. Quando Deus ali deu a mensagem para João também na ilha de Patmos, João já era uma pessoa de idade. Aproximadamente 100 anos. 100 anos. Irmãos, isso nos dá a entender o quê? Muitas das vezes as pessoas argumentam e falam assim, olha, eu já estou na idade meio avançada, eu não preciso mais trabalhar para Deus. Muitas vezes as pessoas argumentam o seguinte, eu sou muito jovem ainda. Irmão, eu quero deixar uma mensagem para você nesta manhã. Deus usa jovens, idosos, Deus usa pessoas de várias classes, de várias faixas etárias. O que Deus quer é disponibilidade.
Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Deus pode fazer um trabalho extraordinário nas nossas vidas. O Roberto fez um comentário interessante aqui que eu quero ler para vocês. A Escola Sabatina é formada por vocês também. E aí a gente vai pular para terça-feira. O Roberto, ele comentou que a Bíblia também foi escrita por cobrador de impostos. E realmente foi escrita por cobrador de impostos. Bem lembrado. A Luciana deseja um feliz sábado. Ela faz um comentário também muito pertinente à nossa lição. Essa parte de segunda, que é a parte que a gente acabou de ler aqui, que a gente já vai mudar para terça, ela diz que achou interessante porque, embora a Bíblia tenha sido escrita por homens, a gente vê o quanto Deus é incrível. Ele instrui homens de todas as classes, doutores, fazendeiros, pastores, reis, etc., para alcançar pessoas diferentes. A Bíblia é o livro mais incrível porque ela foi dirigida por Deus para alcançar a todos. É uma coisa que a gente estava até conversando. A Bíblia toda, ela alcança todos. Só que alguns livros são destinados a um grupo de pessoas específico. Os evangelhos um evangelho alcança os cristãos, o outro alcança os gentios. Então é uma coisa muito interessante. Paulo, ele tinha uma preocupação grande em alcançar os gentios e também fortalecer a igreja que já tinha sido criada. Então a gente vê que a Bíblia ela possui livros diferentes para pessoas diferentes, só que ela, como um único livro, como uma escritura só, ela fala ao coração de todo mundo. E aí a gente pula para terça-feira. A Bíblia como profecia, irmãos, isso é interessante, porque nós sabemos da importância das profecias, né? E muitas pessoas hoje não dão crédito às profecias. Por quê? Existem falsos profetas por aí. Existem várias pessoas que distorcem a palavra de Deus. A verdade é essa, irmão. E muitas pessoas deixam de dar crédito à palavra de Deus por conta de algumas pessoas que não apresentam a palavra de Deus como deveriam. Nós sabemos a importância, a Bíblia como profecia. Irmãos, nós sabemos que, ao estudarmos a palavra de Deus, nós vemos ali realmente que as profecias da Bíblia, a maior parte delas já se cumpriram, irmãos. Se você observar ali os livros de Daniel, estudar o livro de Daniel, Apocalipse, e outros relatos bíblicos, Mateus 24, nós vamos ver ali que realmente elas já se cumpriram ou estão se cumprindo. Então, irmão, se elas já se cumpriram, estão se cumprindo, isso nos dá o quê? Ânimo, coragem, nos dá alegria de permanecer nessa caminhada, de permanecer acreditando na palavra de Deus, de permanecer firme ao lado do Senhor Jesus. Porque se ela se cumpriu, obviamente, sem dúvida alguma, ela irá se cumprir. E algumas profecias apenas restam para ser cumpridas, irmãos, como a pregação do Evangelho e a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nuvem do céu. Essa é a nossa grande esperança. Se Jesus já veio, é a primeira vez, nós temos a garantia de que Ele virá a segunda vez para nos buscar. Então, o profeta, só complementar aqui, Denilson, tem um texto bastante conhecido, Amós 3:37. A gente vai projetar para vocês. Isso, vai projetar. Aí agora, vamos ver. Assim que voltar a conexão. Qualquer coisa eu vou ali no computador. Tá. Vou ter que ir no computador, porque a conexão não está ajudando. Ali, projetado. Pronto, foi. Pode ler. Então, fala assim, certamente o seu Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, irmão. Então, irmão, Deus sendo um Deus misericordioso, Deus, ele sempre vem a nós com um presente e nunca com a exigência. Irmão, esse Deus é tremendo. Deus, ele revela aquilo que realmente é essencial para a nossa vida, para a nossa caminhada espiritual. No capítulo 21 de São João, lá relata que o que está escrito na palavra de Deus, ela é o suficiente para a nossa salvação, irmãos. Então, o que Deus acha por bem nos revelar está aqui na Sagrada Escritura. E muitas das vezes nós vamos a outra fonte. Nós, às vezes, procuramos informações em fontes não confiáveis, irmãos. Hoje, com a internet, toda a tecnologia, é fácil acessar vários temas, vários assuntos, várias pesquisas, mas aí fica a questão, é confiável, irmão? Porque a única fonte segura ainda está sendo e sempre será a palavra de Deus. Você pode ir à Bíblia sem medo de errar, porque lá o que realmente Deus escreveu, Deus inspirou ali os seus profetas, é algo que nós devemos considerar
respeitar, reverenciar e seguir a risca que está escrito na palavra Daniel, do Senhor. eu quero fazer um comentário, na verdade eu quero repassar um comentário que ainda é pertinente. A gente vai falar sobre alguns profetas, algumas profecias aqui, mas eu quero ler o que a Simone Soares Garcia Aguiar Lemes, nome grande, hein? Feliz sábado, Simone. Ela colocou assim, ó: às vezes Deus permite que nos aconteçam algumas coisas para nos despertar, capacitar e moldar. Então, eu não podia deixar passar esse comentário, que é a respeito da lição que a gente falou antes de entrar na terça-feira. E aí a gente entra na Bíblia como profecia. Que nem eu disse que a Bíblia ela foi... Já estava na Bíblia como profecia, na verdade, né? A gente retorna na Bíblia como profecia. E, como eu falei anteriormente, a Bíblia apresenta 65 predições messiânicas a respeito de Jesus Cristo, obviamente. E a gente vai passar rapidamente aqui, vamos fazer um bate-bola bem rapidão, eu e o Daniel, entre alguns. Em Gênesis 49, se você abrir sua Bíblia, do versículo 8 ao 12, a gente encontra a referência lá de que Jesus é o leão da tribo de Judá e viria com grande majestade. Irmãos, lá no Salmo 22, o salmista ali, inspirado por Deus, milhares de anos de Jesus, ele fala que eles iriam repartir entre eles as suas vestes, mas a túnica seria uma peça única e eles iriam lançar sorte. Irmãos, isso se cumpriu à risca por ocasião da morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós sabemos o relato ali nos evangelhos que eles disputavam as vestes de Jesus. Então, irmãos, não dá uma confiança tremenda na palavra de Deus. Quando Jesus morreu, ele carregou sobre nós todas as nossas iniquidades. Ele era considerado um homem de dores. A gente viu isso centenas de anos antes da vinda dele nessa terra, através do profeta Isaías, no capítulo 53, versículos 3 a 7, que é bastante conhecido, né, esse versículo. Então, a opressão, o castigo das nossas iniquidades, Jesus sofreu por nós. Isso foi predito e aconteceu. Sim. E no capítulo 9, queridos irmãos e amigos ouvintes que estão nos acompanhando, vem uma profecia fantástica, aquela profecia de Daniel, no capítulo 9, onde fala ali da vinda e morte do Messias. Aquela profecia de tempos, nós não vamos nos demorar nessa questão, porque não vem ao caso também, mas nós vemos ali que se cumpriu também ao pé da letra. No ano 27, Jesus foi batizado. No ano 31 da nossa era, Cristo morreu crucificado, cumprindo aquela profecia à risca. Irmão, isso é importante. E Miqueias rapidamente fala, Miqueias capítulo 5, versículo 2, fala sobre o nascimento do Messias, da tribo de Judá novamente, e também fala sobre o reinado de Cristo. Só para você ver, falava sobre nascimento e reinado, uma coisa muito interessante. Malaquias 3:1 fala também de que viria o anjo da aliança. Então, quando Cristo veio, irmão, ele estabeleceu uma nova aliança, uma aliança eterna. Jesus ali cumpriu aquelas profecias, aqueles rituais, aquele simbolismo, e agora Jesus ali estabelece uma nova aliança com o seu povo. Isso é fundamental, é fantástico. Eu acho que todo mundo lembra de Jesus, da passagem de Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, sendo saudado, sendo idolatrado pelo povo, não é verdade? Foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Só que o que poucas pessoas sabem é que no Antigo Testamento, lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, já existia uma profecia de que o Salvador viria montado num jumentinho. Então a gente vê que cumpriu à risca. Jesus mesmo falou para os seus discípulos: vai lá, tem uma jumenta e vai ter um jumentinho lá junto com ela, você pega ele e traz para mim. Então, à risca. É incrível, é aquilo que a gente já falou. A Bíblia ela possui uma unidade, ela possui profecias que se cumpriram e que ainda estão se cumprindo. E a única que ainda falta cumprir, na verdade, é o retorno de Jesus. Jesus disse que nasceria, ele nasceu. Jesus disse que morreria, ele morreu. Jesus disse que ressuscitaria, ele ressuscitou. Amém. E Jesus disse que um dia ele voltará. E nós cremos nisso e um dia Jesus voltará para nos buscar. Sim, essa é a nossa grande esperança, né, Denilson? Denilson, vamos deixar o nosso internauta participar? Vamos ver algumas mensagens, algum comentário, perguntas, alguns. Aqui o Roberto ele está comentando bastante. Deixa eu só ver aqui se tem um pertinente ao dia que a gente está lendo agora. Eu acho que o mais pertinente aqui
A Viviane Cantarino fez um comentário pertinente aqui. Ó. Que privilégio nosso saber o que acontecerá. É o que a gente acabou de falar sobre as profecias. Através da palavra de Deus. Não estamos desamparados. Deus cuida dos seus filhos. E o Roberto também fala sobre a mulher samaritana. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Está lá em João capítulo 4, versículo 25. E a Paula Penteado também, ela está dizendo que a Bíblia sempre é o nosso norte e manual. Amém, Paula. Muito e ela bom. deseja um feliz sábado aos irmãos. Ela está lá junto com a família nos assistindo. Então, Paula Penteado de Miranda, feliz sábado para vocês. Continuem nos assistindo. Irmãos, agora passando para a parte de quarta-feira, vem falando a Bíblia como história. Isso é importante, irmãos, porque a história ela confirma a Bíblia. Sabemos que a Bíblia não foi escrita aleatoriamente, assim, sem um rumo, né? Deus foi minucioso em todos os detalhes, inclusive essa importante questão, porque ali na palavra de Deus, ele fala de tempo, a época que ocorreu os acontecimentos, ele fala de reinos, localidades, né? Então, irmão, a Bíblia, ele não é apenas um livro espiritual que não se importa, talvez, com a questão da história. Deus é tremendo nessa questão e ele deu vários indícios ali de que realmente é confiável. Por quê? Porque a história hoje confirma a palavra de Deus, irmão. Não resta dúvida, né? Apesar de algumas pessoas questionarem, duvidarem da palavra de Deus, nós sabemos ali que a ciência confirma algumas questões da Bíblia e isso nos dá confiança para seguir. Por exemplo, na ressurreição de Cristo, né? Então, nos dias de Jesus, houve muito questionamento, né? Será que ele ressuscitou? Será que não ressuscitou? Né? Mas nós vemos ali, estudando a palavra de Deus, nós vemos que realmente foi um fato histórico, um fato que realmente ocorreu, porque tem vários relatos aqui que confirmam, né? Por exemplo, Jesus foi sepultado em um túmulo conhecido. Era o túmulo de José de Arimateia, não era um túmulo qualquer. A Bíblia não passou por alto esse detalhe, essa informação. E, aparentemente não tem tanta importância, mas como história, para comprovar a historicidade da Bíblia, Deus achou por bem relatar, os autores achou por bem relatar essa questão. O túmulo era de José. Também a Bíblia fala que o túmulo, no terceiro dia, ele foi encontrado vazio. O Messias não estava mais lá. Então, são pessoas que foram visitar, né? Quando Jesus morreu, foi sepultado, os discípulos foram para casa porque iria começar o sábado, eles foram descansar, guardar o sábado segundo o mandamento, mas assim que terminou o sábado, eles foram apressadamente para o túmulo, e com eles foram algumas mulheres, e ao chegar ao túmulo, ficaram surpresos porque o túmulo estava vazio. Amém por isso, irmãos, isso é fantástico, e as pessoas ali que relataram, muitas delas eram mulheres não tinham muita, assim, importância nos dias de Jesus, infelizmente, né? Mas mulheres testemunharam, e elas voltaram apressadamente e falaram para os discípulos, olha, o Messias não está lá, o túmulo está vazio, e os discípulos agora foram até lá e realmente comprovaram que o túmulo estava vazio. E depois, aí, irmãos, houve o aparecimento de Cristo a várias pessoas, ali apareceu a Maria Madalena, apareceu ali aqueles dois discípulos que estavam de caminho para Emaús ali, e depois Jesus se apresentou a todos os seus discípulos, e por fim, irmão, na ascensão de Cristo ali, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, relata a Bíblia. Então isso é importante. Não só, desculpa te interromper, Dernel, não só ele se ascendeu, foi assunto ao céu, mas também permaneceu vários dias aqui na terra depois da sua ressurreição. E muito provavelmente ele permaneceu capacitando os discípulos e também operando milagres. A Bíblia não relata muito a respeito dos dias que ele ficou aqui na terra depois da sua ressurreição, mas tenho certeza que o ministério dele continuou até ele ser assunto ao céu. A gente vai pular agora para... Não, ainda na quarta-feira a gente vai colocar o versículo de hoje. Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade de conectar no computador. Eu vou projetar para vocês 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 13 a 14. Vocês podem acompanhar aí na tela do celular, do computador de vocês. Você pode ler para a gente, Daniel?
E se não há ressurreição de mortos, irmãos, aqui é o apóstolo Paulo está falando, tá? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Próximo. Pulando o próximo versículo aqui, rapidinho. Prontinho. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Irmãos, que texto fantástico, irmão. Nos dias de Jesus, algumas pessoas duvidavam da ressurreição. As pessoas não davam crédito. Então, Paulo agora talvez estava tendo dificuldade com essa questão. Talvez Paulo estivesse enfrentando um grande problema na sua igreja, nos seus dias. Talvez com respeito à ressurreição. E ele fala assim, olha, mais adiante, se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Irmãos, mais adiante ele fala assim, se Cristo, se não há ressurreição, irmãos, nós somos os mais infelizes. Se a nossa vida se limita apenas a esse mundo, nós somos os mais infelizes de todos. Realmente, irmãos, sem a ressurreição, toda a Bíblia perde o sentido. Talvez nós não estaríamos aqui hoje estudando a palavra de Deus sem essa grande esperança da salvação em Cristo Jesus. Então, a salvação, a ressurreição, ela é uma realidade. Ela foi vista por todos, Jesus foi visto por vários discípulos, testemunharam a respeito da sua ressurreição. O apóstolo Paulo também fala que, como discípulo, um apóstolo nascido fora de época, ele também é testemunha de que Jesus vive. Irmão, isso é maravilhoso. Nós sabemos que Jesus ascendeu ao céu. Jesus está à direita do nosso Pai, intercedendo por cada um de nós. E que breve, muito em breve, Jesus voltará a este mundo para dar o seu galardão àqueles que o aguardam com grande entusiasmo, alegria no coração e esperança. Quero fazer um comentário muito rápido, só reforçando isso que o Daniel falou. Irmãos, amigos que estão nos visitando, Cristo foi a pessoa mais influente da história. Ele já ressuscitou e já foi assunto ao céu há cerca de 2000 anos atrás. E hoje, você vê que a palavra de Deus, que foi composta por 40 autores em 1500 anos, ela está disponível para mais de 95% do mundo em sua língua materna. Como que um homem pode ter tanto poder, tanta persuasão isso, para poder a sua história ficar conhecida ao longo dos séculos até hoje? Tudo que nós fazemos é por meio dele, tudo é por ele. Se nós estamos aqui hoje, fazendo essa live para você, é porque nós queremos apresentar esse Jesus ressurreto e que um dia virá para nos salvar. Se temos igrejas físicas que infelizmente estão fechadas por conta dessa crise que estamos passando, mas logo, logo elas irão abrir para a honra e glória de Deus. Se temos igrejas fechadas, também é para mostrar a pessoa de Jesus, apresentar esse Salvador para vocês. Se temos a Novo Tempo, se temos a rádio, se temos os canais digitais, as mídias digitais na internet para poder apresentar esse Jesus, é porque acreditamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E se a gente estiver fazendo tudo isso a troco de nada, é vão. Não vale de nada. Então nós temos essa esperança. Quando Deus opera em nosso coração, brota uma esperança que nós não temos como explicar para as pessoas que às vezes não acreditam no mesmo que a gente. Mas nós temos a esperança, e não somente por base na Bíblia, fontes históricas extra-bíblicas relatam que Jesus apareceu depois da sua morte. Então, Jesus ressuscitou. Nós acreditamos nisso. E temos certeza, absoluta certeza, de que um dia ele voltará para nos buscar. E é baseado nessa confiança, nessa esperança, que nós vamos até o último dia de nossa vida falar sobre o amor dele, sobre o seu perdão, falar sobre a sua misericórdia, porque somente assim a vida que nós levamos aqui nessa terra, que de acordo com a Bíblia é no máximo 120 anos, fará sentido. Tudo que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. E o que nós fazemos aqui vai garantir a nossa salvação ou a nossa perdição. Se as pessoas não querem acreditar que há uma vida depois da morte, no caso a eternidade que eu falo, elas têm total direito de acreditar. Só que se eu acreditar e realmente existir, se eu acreditar e não existir, eu não perdi nada. Mas se eu acreditar e existir essa vida que a Bíblia tanto fala, eu só tenho a ganhar. Então, irmãos, vocês acreditam que Jesus ressuscitou? Permaneçam firmes nessa promessa. Nessa promessa não, nessa realidade. E estejam convictos de que um dia ele vai voltar. E se você ainda está em dúvida, estude a Bíblia, mande uma mensagem para a gente vai ter o prazer de entrar em contato com vocês apresentando as Escrituras.
Muito bom, Denilson, a colocação sua. Nós sabemos, então, que realmente a ressurreição ela é um fato real e ocorrerá pela ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estamos chegando ao fim. Vamos agora ao nosso último estudo, tema de quinta-feira, né? E eu já vou projetar Passarão. o versículo aqui para vocês. Primeiro nós vamos comentar a respeito de um rei, né? Opa, voltando. O rei. Vamos comentar aqui, irmãos, a lição, a pergunta número 6, vem falando do rei Josias, né? Quem que era o rei Josias? Irmãos, se você estudar ali os relatos dos reis, não eram reis bonzinhos, né? Nós sabemos que eram reis perversos, cruéis, né? E aqui vem falando especificamente do rei Josias. Quem que era o rei Josias? Rei Josias, quem foi Josias? Foi o neto de Manassés. Quem que foi Manassés? Irmãos, Manassés foi um dos piores reis de Israel. Manassés fez coisas terríveis. Manassés praticou atos piores do que as nações pagãs que estavam em volta de Jerusalém. E agora entra esse rei apenas com 8 anos de idade, irmãos. Quando ele chegou a determinada idade, ele ali ocasionalmente descobriram ali o livro da lei, né? E agora ele começa ali dar importância para aquele livro sagrado, né? E Josias agora faz uma reforma, procura fazer uma reforma. Então, irmãos, nós vemos ali que a mudança que a palavra de Deus faz na vida da pessoa. Todos nós, creio que conhecemos pessoas que tinham temperamento difícil, um caráter meio duvidoso, pessoas corruptas, pessoas que bebiam, fumavam, tinham seus vícios, era agressivo, e agora, ao ter encontro com Jesus, ao começar a estudar a palavra de Deus, foram transformados. Eu acredito que todos nós já passamos por esse processo de transformação. De que forma? Estudando a palavra de Deus. É um livro que transforma, irmãos. Muitas pessoas procuram mudar seus estilos de vida, seus hábitos, sem a presença de Deus, e se tornam em vão. Pessoas que têm os seus vícios e procuram ali de uma forma ou de outra deixar de lado, mas muitas das vezes é em vão. Porque se nós não formos a fonte, não formos a palavra de Deus, nós nunca seremos transformados à semelhança de Jesus. Então, ela transforma. E agora o reino de Israel passou a prosperar. Por quê? Porque aquela palavra não fazia, aquele livro que foi encontrado, não fazia apenas sentido para a vida de Josias, mas mas ele também fez com que toda a nação seguisse ali aquelas orientações daqueles achados que ocorreram nos dias de Josias. Isso é importante, irmão, para sabermos e entendermos o quão transformador é a palavra de Deus para a nossa vida. Isso é fundamental. Acho que agora sim, né? Cabe o versículo que a gente vai entrar agora. Sim. Então eu vou projetar para vocês o último versículo que a gente vai ler hoje juntos, e está na tela do seu celular. João 16:13 diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, é o Espírito Santo de Deus sendo prometido para a gente. Que promessa fantástica, irmãos. Eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, sem a atuação do Espírito Santo, não há transformação. Se você não permitir que o Espírito Santo molde a sua vida, o seu caráter, que o Espírito Santo direcione os seus passos, suas decisões e escolhas, é em vão o seu esforço. É o Espírito Santo que nos convence da maldade, do pecado, da justiça, do juízo. Jesus estava prestes a ascender ao céu. Jesus sabia que sua missão estava chegando ao fim. Os discípulos estavam preocupados, ansiosos, angustiados. E agora Jesus reúne os seus discípulos à sua volta e diz assim: não fiquem preocupados. Eu vou enviar outro Consolador. E Jesus realmente, quando ascendeu ao céu, o Espírito Santo ali no capítulo 1 de Atos, ou 2, se não estiver enganado, desce o Espírito Santo ali sobre os seus discípulos. E eles puderam fazer um trabalho tremendo. Então, o Espírito Santo, ele que nos convence, porque o Espírito Santo, ele inspirou os autores a escrever a palavra de Deus. Então, nada mais óbvio do que o Espírito Santo nos orientar também no estudo da palavra de Deus. Isso é fundamental. Então, irmãos, todo momento que você for à Sagrada Escritura, que você for fazer um estudo da Bíblia, nunca inicie a leitura sem antes pedir a direção do Espírito Santo na sua vida. A direção do Espírito Santo no momento ali de adoração, de comunhão com Deus. Ele irá fazer um trabalho tremendo. Aquilo que o homem não pode fazer por anos e décadas,
por esforço humano, o Espírito Santo tem condições de mudar a sua vida no momento, no instante. E isso é importante e isso é algo fantástico, é uma realidade para nós que realmente estudamos a palavra de Deus. Eu quero ler o comentário da Isilda Olímpia, de novo participando. Ela diz assim, ó: a leitura do livro da lei mudou a sorte dele e a de sua nação. Então a gente já estava falando antes aqui sobre Josias, que ele tinha cerca de 25 anos quando ele achou o livro. Então, só para vocês verem, gente, a Bíblia ela tem um poder transformador. Quem recebe a palavra de Deus e é transformado por ela, faz questão de repassar isso para as outras pessoas. Porque se nós conhecemos a verdade e guardamos ela conosco, nós somos muito egoístas. E Ellen White, a escritora norte-americana, em um de seus escritos, diz que nós não entraremos no céu se não levarmos pelo menos uma pessoa junto com a gente. Então, a gente tem um dever de repassar isso, repassar esse conhecimento, repassar a palavra de Deus para as outras pessoas. Porque se ela nos transforma, ela também pode transformar quem está à nossa volta. Eu queria só ler mais um comentário aqui rapidinho. A Isilda também está dizendo que é muito bom participar da lição. Nós que agradecemos a sua participação. E precisamos do poder do Espírito Santo em nossa vida hoje, a Viviane diz. Eu acho que nós encerramos a lição, né? Acabamos de falar tudo. O Dernoel vai fazer o encerramento. Então, logo em seguida, nós teremos um hino que a gente vai cantar. E enquanto estiver tocando o hino, eu vou sortear os 2 ganhadores do livro. Algumas pessoas escreveram, eu quero o livro. Já encerrou, as pessoas já escreveram, não escrevam mais. E a gente vai sortear o livro para essas pessoas que escreveram. Pode fazer o fechamento, Dernoel? Irmãos, quero dizer que foi muito bom esses momentos que passaram aqui nessa manhã de sábado, estudando a lição da Escola Sabatina e sim automaticamente a palavra de Deus. Quer dizer que são momentos maravilhosos e vai aqui o meu agradecimento a todos que participaram, aqueles que mandaram seus comentários, que fizeram a sua pergunta, aqueles que estão nos acompanhando. Isso é fundamental, irmãos, isso é importante. E meu apelo é que não vá a outras fontes, irmãos, em busca de transformação, de mudança, em busca de orientação, porque muitas das vezes as fontes por aí não são confiáveis. Nós devemos ir unicamente à palavra de Deus. Você pode ir à Bíblia sem menor medo de errar, porque ela é nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós e até a próxima live, nossa próxima Escola Sabatina, para a honra e glória do nosso Deus. Tenham todos um feliz restante de sábado na companhia do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos fazer a oração final então. Acabando a oração final, a gente joga o hino final. Vamos deixar a oração final para depois do hino, né? Eu vou soltar o hino para vocês. O Rei vem vindo. Eu vi que algumas pessoas comentaram sobre a volta de Jesus. Eu acho bastante pertinente a gente cantar junto esse hino agora. O Rei vem vindo. Cante aí junto com a gente no seu celular, no seu computador, aonde você estiver nos assistindo. Irmãos, só vou soltar o hino certo aqui, que sem querer eu coloquei na outra tela. Rapidinho, uma falha técnica, mas nós vamos corrigir agora. Abrindo o inário aqui, de novo, que deu um probleminha, acontece. O Rei vem vindo. Agora saiu.
soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Diz que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor, os remidos ressuscitam entre os anos e louvor. Mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, Todo o céu está se abrindo, há um brilho sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para o lar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Amém. Bom, iremos falar os ganhadores já já. Primeiro, curve sua fronte, vamos conversar com Deus. Obrigado, querido Deus e Pai, por essa primeira escola sabatina online. Nós tivemos o prazer de estudar a Tua Palavra, meditar nela mais uma vez. E, mais do que isso, contar com a participação dos irmãos pela live, que também fizeram seus comentários, participaram com a gente. E tudo isso é para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Se não fosse para Ti, nada disso faria sentido. Nesse trimestre, em especial, nós estamos estudando sobre como estudar, como interpretar suas escrituras. Então, que o Senhor continue nos capacitando, continue nos guiando ao longo das próximas semanas que estaremos aqui, passando essa lição, e que as pessoas possam ser transformadas pelo poder da Tua Palavra. Isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda fazendo um pouco de mistério, já temos os nomes, mas eu quero mandar mais abraços. Fiquem online. Tem muitas pessoas que entraram aqui. O Robson Aguiar Lemes, eu vou falar só os nomes, tá, gente? Porque senão não vai dar tempo de ler o que cada um falou. A Elizabeth, também a Raquel Borges, no caso, né? A gente chama ela de Raquel. O Devanir, já comentei. A Tera Frazon também entrou. Deus te abençoe, Tera. Deus abençoe todos os nomes que eu falei aqui. A Selma Brandão Santos, se eu não me engano, acho que eu já falei o nome dela. A Solange Espíndola também. A Sônia Cantarino também está nos assistindo. A Zenaide, que eu já falei. Tera Frazon, tem muita gente participando veementemente aqui. O Francisco de Paula Alves também está aqui participando com a gente. O Maurício Wesley Garcia Rodrigues também está participando. Muito obrigado pelo comentário, pela participação de vocês. Sem mais delongas, antes de uma coisa, 11 horas agora, nós iremos compartilhar na nossa página a pregação do Luiz Gonçalves, que hoje é o primeiro dia da Semana Santa. Então teremos um culto com o pastor Luiz Gonçalves pelo canal Adventistas Brasil, e nós iremos compartilhar na nossa página. E os ganhadores dos 2 livros, Ser Discípulos, Fazer Discípulos e Nos Passos do Mestre, foi a Jusilene Moreira
e a Francilene Alves. Parabéns! A Jusilene e a Francilene ganharam os livros. A gente vai fazer um sorteio aqui rapidinho, quem vai ficar com qual, e nós entraremos em contato com vocês para poder pegar o endereço tudo certinho, do mesmo jeito que a gente fez com os outros 13 ganhadores do último JA, que a gente está esperando ainda eles mandarem os endereços para poder fazer um mapa de entrega e todo mundo ganhar o seu brinde, o seu prêmio. Então, Deus abençoe Jusilene, Deus abençoe Francilene, e obrigado, Dernoel, por ter vindo aqui hoje participar com a gente. E agradeço a vocês também que nos assistiram. Que Deus... Quer despedir do pessoal? Que eu já vou encerrar. Sim. Gente, pessoal, um forte abraço. E agradeço também ao Denilson pela oportunidade de estar aqui nessa manhã, aqui partilhando um pouco da palavra de Deus. Estou à disposição para novas oportunidades, para estarmos expandindo aqui, divulgando a palavra, o Evangelho Eterno. Deus seja louvado, Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe vocês também. Um forte abraço. E nos vemos 11 horas agora, na live do pastor Luiz Gonçalves, às 4 horas da tarde, classe bíblica com o Fernando e com o Ocimar. E sábado que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente com vocês para mais uma lição da Escola Sabatina. Deus abençoe, até mais.